Ele escreveu o maior épico da nossa literatura e foi o protagonista de uma das mais sangrentas tragédias passionais ocorridas no Brasil. O centenário da morte de Euclides da Cunha traz de volta o massacre de Canudos, descrito magistralmente Os Sertões, livro que começa como uma série de despachos para o jornal O Estado de São Paulo e torna-se um clássico. Primeira visão do Brasil profundo, um novo jornalismo que combina reportagem de campo e ciência. Os Sertões e Euclides da Cunha compõem um grande painel da vida e do jornalismo brasileiro. E este observatório da imprensa não poderia esquecê-los. Euclides da Cunha nasce em 1866 em Cantagalo, na região serrana do Rio de Janeiro. Seu pai é contador, trabalha em fazendas de café da região. Órfão de mãe, aos 3 anos, vive com parentes até os 11. Após um curto período na Bahia, muda-se para a casa de um tio no centro do Rio de Janeiro. Aos 18 anos, publica seu primeiro artigo na imprensa, no jornal O Democrata, editado por alunos da escola onde estuda. Logo depois, ingressa na escola militar. Em 1888, na defesa do direito dos militares exprimirem suas opiniões políticas, protagoniza uma grande polêmica. Um ano antes da proclamação da República, o país fervilhando com a ideia republicana, com os ideais de transformação. Euclides da Cunha é um republicano, é um positivista, é um evolucionista, é um homem da vanguarda intelectual. E aqui na escola militar, na antiga escola militar da Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro, era um centro de efervescência, a maioria dos cadetes, como Euclides, defendendo a bandeira republicana, e foi marcada um desfile aqui interno, justamente para evitar que os cadetes fossem participar das manifestações republicanas. E foi tudo combinado e Euclides deveria levantar o seu sabre baioneta e parti-lo no joelho e jogá-lo aos pés do comandante num ato de rebeldia. Ele fez isso. Não conseguiu quebrar o sabre baioneta, mas os outros companheiros não o acompanharam. Ele foi preso e poderia ser enforcado por indisciplina, segundo o Código Militar. Ele foi perdoado e largou a carreira militar. Esse foi um dos momentos mais dramáticos da sua carreira, um desafio que ele soube vencer e, a partir daí, ele transformou-se não mais no tenente, agora no engenheiro que ia jogar toda a sua capacidade intelectual na luta pela implantação da República. A formação do Euclides era basicamente francesa. Era uma formação francesa e, curiosamente, ele não teve o que hoje se chamaria um estudo humanístico, filosófico. Ele é produto do quê? De uma escola de engenharia, de uma escola que... Uma escola militar. Escola militar, que lhe deu, por uma espécie de convênio, o direito de ser engenheiro civil. Mas a formação dele é basicamente francesa e as influências são evidentes. Até no cartesianismo de certas exposições de Euclides. E depois no positivismo também. Exatamente. O Comte teve uma influência muito grande. Benjamin Constant, que era uma das grandes admirações dele. Né? E a ideia republicanista, que Euclides da Cunha não apenas aderiu a ela, mas fez valer publicamente, praticamente, a sua adesão no episódio do sabre, né, dele lançar o protesto, o sabre aos pés do ministro da Guerra. Agora, ele nesse republicanismo dele, ele não sabia reconhecer que a monarquia, sobretudo Dom Pedro II, deu uma contribuição ao país. Ele admitia isso? Não. Olha, Ou isso é posterior? Ele era, assim, muito imbuído das ideias do positivismo kantiano. Ele não tem, com relação a Dom Pedro II, nenhuma frase irônica, nenhum juízo de valor negativo, mas ele era profundamente republicano.
O episódio da baioneta, como ficou conhecido, repercute na imprensa e no parlamento e rende ao jovem um convite para escrever uma coluna política em a província de São Paulo. O Júlio de Mesquita liderava, capitaneava até um grupo de um cenáculo de intelectuais que se reuniu no jornal, na sede do jornal, um grupo importantíssimo, todos republicanos, ardentes. E quando Euclides da Cunha se envolveu naquele incidente pelo qual ele foi expulso da escola militar, o negócio do sabre e tal, ele teve que sair do Rio, teve que se esconder um pouco. Não se esconder, mas ele teve que sair de circulação. Foi aconselhado que ele saísse de circulação, então ele veio para São Paulo, para as mãos do Júlio Mesquita. Seus artigos são firmes, atacam a família real e convocam o povo para uma revolução democrática. Após a proclamação da República, com o apoio do ex-professor Benjamin Constant, então ministro da Guerra, Euclides é reincorporado ao Exército. Forma-se engenheiro militar em 1892, mas 4 anos depois, cansado da vida militar, pede reforma e volta a fazer artigos políticos para o Jornal Paulista. Ele começa a fazer muitas críticas ao que se passa no panorama da República, inclusive quanto à corrupção que existe muita no início da República, e com a perda, principalmente com a perda dos ideais republicanos. Isso ele lamenta muito em muitas cartas. E você começa a perceber pelas cartas o início de uma decisão que vai demorar um pouco de sair do Exército. Por causa disso, por causa da desilusão com a República. E ele acaba saindo. Quando ele tem 30 anos, ele saiu do Exército. Pompeu, ele era jornalista ou era apenas um escritor que escrevia em jornal? Eu não sei, porque o conceito de jornalista na época era um pouco diferente. Né? Não existia o jornalista profissional tal qual nós o entendemos hoje. Né? O Euclides era muita coisa, era engenheiro, né? Era militar, né? Era um geólogo amador. Um sociólogo amador, ele era tudo. Né? E, evidentemente, colaborou muito com a imprensa, trabalhou muito, aliás, não só colaborou, trabalhou, ele era redator do Estado de São Paulo numa certa fase da vida dele, quando foi, às vésperas de ser enviado para Canudos. Então, houve períodos em que ele pareceu um pouco esse jornalista profissional que nós somos hoje. Quando a gente lê, a gente vê claramente que é um escritor, né? É um homem de letras indo para um local testemunhar um fato. Ao mesmo tempo, ele é repórter na essência, porque ele não chega lá só como um escritor, ele chega com alguém que tem que fazer despachos para um jornal a respeito do que está acontecendo, que tem que apurar as informações, os dados todos, e que faz esse trabalho muito bem, a tal ponto que ele chega, como a gente sabe, a Canudos, como também a Amazônia, com uma carga de preconceitos, de visões pré-estabelecidas. E vai perdendo tudo isso. E vai abrindo mão daquilo, porque os fatos o obrigam a abrir mão daquilo. Então, nesse aspecto, ele é, sim, um pioneiro do jornalismo moderno. E acho que tem essa coisa que você disse sobre ser um novo jornalista, porque o estilo dele não é só um estilo que traz informações, mas que também te faz sentir no ambiente, né, com recursos literários. Na época em que ele viveu, o jornal era uma saída para quem queria externar suas ideias, botá-las em debate, esse tipo de coisa. Então, era muito comum, você sabe disso, você trabalhou com Hipólito da Costa, fez aquela belíssima edição do jornal dele. Era comum que um intelectual, um advogado, um professor, um médico, um jurista escrevesse em jornal, não é como agora, né? Então, o nível do jornal era altíssimo, você sabe disso. Agora, o Euclides, ele achava tão pouco importante o que ele escrevia para jornal, que ele não recolheu em livro. Eu tenho certeza de que existem ainda algumas dezenas de artigos do Euclides completamente inéditos. Eu achei, por exemplo, 3 inéditos dele, escritos sob pseudônimo. Os pseudônimos que se sabe de Euclides são Proudhon, logo que ele começou, Dix e José Dávila. Quem tiver tempo e quiser se interessar e procurar, vai achar
centenas, dezenas de colaboração do Euclides. Depois do intervalo, você vai ver como o trabalho do jornalista Euclides da Cunha o levou a escrever uma das maiores obras da literatura brasileira, Os Sertões. Uma guerra no fim do mundo. Um pedaço do Brasil que o Brasil não conhecia. Assim foi Canudos, um conflito no árido sertão da Bahia, que através das palavras de Euclides da Cunha se transformou num dos mais fortes registros da cultura brasileira. Um fato que marcou a história do Brasil provocou uma reviravolta na vida de Euclides da Cunha. Em 1896, logo após a proclamação da República, explode no sertão da Bahia a Guerra de Canudos. Comandados pelo religioso Antônio Conselheiro, beatos, jagunços e ex-escravos organizam um movimento messiânico. Os conselheiristas rejeitam as mudanças que a República provocara no poder da Igreja. O movimento foi logo taxado de monarquista e repudiado pelos defensores da República, entre eles Euclides. Ele começa a se interessar por Canudos num artigo que ele escreve para o Estado de São Paulo chamado A Nossa Vendéia. Sim, fazendo a comparação. Fazendo a comparação com a Revolução Francesa, dizendo que lá estão aqueles reacionários contra o regime republicano, essa gente. Ele está contaminado por aquele pensamento da elite brasileira de que ali havia uma trincheira de malfeitores que estavam conspirando contra o regime. Canudos, não é? Ele é o jornal que manda. Não, é ele que pede para ir. É ele que pede? Pede. Ele pede para o Júlio Mesquita pedir para o presidente da República. O telegrama do Júlio Mesquita existe, pedindo ao presidente da República para que leve Euclides da Cunha como adido militar na comitiva. Né? Foi um pedido dele. E os outros jornalistas também tinham esse privilégio? Não. Não. É só ele. Ações militares são empreendidas com o objetivo de debelar a revolta. No entanto, a resistência do Arraial de Canudos surpreende a todos. São necessárias 3 ofensivas antes da vitória final. A última delas, liderada pelo general Arthur Oscar, conta com mais de 6.000 soldados e só termina após o extermínio total dos canudenses. Pouco antes do final da guerra, Conselheiro morre doente. Logo depois da tomada de Canudos, seu corpo é exumado pelo exército, sua cabeça exibida como troféu. Euclides da Cunha testemunha os momentos finais da guerra como enviado especial do mesmo jornal, agora chamado O Estado de São Paulo. Estamos nos arquivos do Estado de São Paulo, onde está guardado um pedaço importante da história do Brasil. É preciso lembrar que o jornal foi fundado em 1875 e Euclides começa a escrever a cobertura, ele já escrevia antes no jornal, mas a cobertura começa em 1897. Euclides escreveu sobre Canudos, ele escreveu 34 artigos e mandou, além desses artigos, que eram pequenas reportagens no estilo da época, além desses artigos, ele mandou 57 despachos telegráficos, telegramas. O primeiro artigo, muito forte, todos eles sempre publicados na primeira página, o jornal também não tinha muitas páginas, eram em geral 6 páginas, mas todos publicados com assinatura na primeira página, e ele está descrevendo as batalhas e tentando dar uma visão da técnica que os jagunços usavam para enfrentar as tropas do exército. 4 ou 6 jagunços faziam estacar perturbado um batalhão inteiro. Ao atravessarem a estrada ladeada de caatingas, em cujo seio fervilhavam espinhos de mandacarus e xique-xique, assaltadas por tiros certeiros e rápidos e sem poderem saber sequer qual a direção do ataque, porque a pólvora sem fumaça não o revelava, as tropas sentem-se invadidas de um desânimo singular e atiram ao acaso, em inevitável indisciplina de fogo. E aqui vamos ver
vamos ouvir e ver a última reportagem, já de segunda-feira, 25 de outubro de 1897, em que são os momentos finais da parte que ele assistiu, porque ele não chegou até o fim, mas não importa, em que ele está descrevendo um capitão, um assistente, um assistente, o capitão Abílio, assistente do general Arthur Oscar, que era o ministro da guerra. Ele estava ali assistindo já o ataque final e ele saudou, cheio de entusiasmo republicano, diz aqui, saudou, tirou o chapéu e saudou as tropas vitoriosas. E aí, diz Euclides, esta saudação custou-lhe a vida fugiu-lhe do peito, de envolta nas vibrações de um brado heróico, precisamente na ocasião em que a sua alma sincera ansiava pela existência eterna da República. Quer dizer, o capitão tirou o chapéu para saudar as tropas que passavam, e aí um jagunço viu aquele alvo assim muito fácil e atirou e matou. Canudos é um momento muito crucial da imprensa brasileira. É o primeiro momento em que os jornais mandam enviados especiais para cobrir um evento que está galvanizando a população. No Brasil é a primeira grande cobertura jornalística, né? É a Guerra de Canudos, 1897. Porque já tinha telégrafo. Mesmo fora do Brasil, ainda era muito... Ainda não havia uma cobertura, vamos dizer assim, que fosse significativa e que chamasse a atenção de todos os jornais. Porque tem que ver com a guerra moderna, né? A guerra moderna é a guerra que se aproveita das invenções e da descoberta da Revolução Industrial. O trem, o telégrafo e o jornal. De modo que, a partir daí, então, o telégrafo dava notícias instantâneas e todas as reportagens eram passadas pelo telégrafo, o que tinha um grande inconveniente que o Exército censurava. Censurava mesmo. O telégrafo era deles. Claro. Se falasse mal do Exército, não passava. Uma meia dúzia, um pouco mais, talvez, de enviados dos jornais, naturalmente fazendo uma cobertura parecida com aquilo que nos Estados Unidos chamam de embedded, né? Porque incorporado ao exército. Muitos deles até faziam parte... tinham essa duplicidade. O próprio Euclides, ele era adido, não é? Ele não era um jornalista. Ele estava numa função dupla, agente duplo. Mas, enfim, só para dizer o seguinte, que eu vejo, por exemplo, na correspondência de um Manuel Benício, que era o sujeito que foi enviado pelo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, uma cobertura melhor, mais viva e mais corajosa do que a de Euclides. A de Euclides é uma cobertura tímida, né? A do Manuel Benício acaba, inclusive, sendo censurado, todos eram censurados. Agora, o Manuel Benício dava a entender nas suas matérias que estava sendo censurado, que o Euclides jamais teve preocupação em fazer, e acabou sendo afastado da cobertura porque o Exército, a certa altura, achou que ele era incômodo. Mas, e é muito diferente, então, o Euclides, jornalista, até dá a impressão de que ele estava escondendo a bala, né? Estava escondendo o estoque, a munição dele para o livro, né? Enquanto amadurece a ideia de perpetuar a saga de Canudos, Euclides sobrevive graças ao seu outro ofício, o de engenheiro de obras públicas do estado de São Paulo, função que o leva à pacata cidade de São José do Rio Pardo, cerca de 300 quilômetros da capital. E o que ele veio fazer aqui em São José do Rio Pardo? Essa que é a história que nos trouxe aqui à cidade. Ele veio cumprir um dever de engenheiro. Ele se sentia como inspetor de obras de um determinado distrito do interior de São Paulo, responsável pelo adernamento da ponte. Na verdade... A ponte sobre o Rio Pardo. Ele veio para São José do Rio Pardo com a ideia, com a missão de reconstruir uma ponte que havia sido, na época da sua inauguração,
considerada a maior obra pública do estado de São Paulo. Ele viveu aqui nessa cidade durante 3 anos, supervisionando a reconstrução dessa ponte, e ficou aqui aproveitando essa permanência para escrever o monumento da literatura brasileira, a obra máxima da literatura brasileira, chamada Os Sertões. Nesse escritório, que ele chamava de escritório, de sarrafos e zinco, e nessa mesa que foi dele, uma mesa muito tosca, muito simples, que ele, quando deixou a cidade, voltou para o Rio, deu ao seu amigo Jovino de Silos, dizendo o seguinte: Jovino, esta mesa é esquisita como eu mesmo. Ela não tem gavetas. Mesmo quando ele chegou a São José, já havia boa parte, especialmente da terra, em estado de publicação. Ele, aqui em São José, retocou muito e recriou. Editou, como se diz. Editou a parte do homem e a luta. Então, se pode dizer sem sombra de dúvida que o essencial da presença de Euclides da Cunha em São José do Rio Pardo foi ter dado a forma definitiva aos sertões. É um livro da perplexidade do encontro de um Brasil com outro Brasil, né? De um Brasil que o Euclides chama de o Brasil do litoral, que é contra o Brasil do sertão. Hoje diríamos que é o Brasil, digamos, urbano. O eixo Rio-São Paulo. O Brasil conectado com o mundo, com o Brasil atrasado, que ficou para trás, o Brasil. E esse choque, quer dizer, esse choque exposto como pano de fundo a uma guerra muito simbólica, muito emblemática, né, dessa coisa, e muito rica em detalhes, nas suas evoluções, nos seus episódios, é um trecho romanesco interessante. Euclides tem uma atitude dúbia com respeito ao Antônio Conselheiro, nos Sertões mesmo. Às vezes ele diz que ele era um homem genial, e para outras vezes ele diz que ele era um bufão, um louco, falando sozinho, etc. Ele tem as duas coisas misturadas, né? Bom, ele próprio também tem dois. Tem. Mas ele ficou... ele é meio bipolar um pouco. Ele foi ganho pela admiração que ele teve pelos canudenses. Ele foi para lá e ele viu que eles lutavam até a morte pelas suas convicções, pelos seus princípios. Que ele tinha subestimado os sertanejos. Tinha subestimado. E ele ficou muito mal, vamos dizer assim. Ele não fica nem até o último dia. Ele sai 2 dias antes do fim da guerra, né? E aí fica ruminando aquele livro. Aquele episódio final, que ele fala... exemplo único da história, Canudos não se rendeu. Aí ele conta que... Aí ele diz, é um parágrafo, é um dos últimos parágrafos do livro, magnífico, ou talvez o último, que sobraram 4 pessoas. Um menino, 2 homens feitos e um velho, né? Atirando até o último momento, até serem finalmente silenciados. Lindamente descrito, de uma maneira muito mais bonita do que eu estou dizendo. Só que tem gente que diz que não aconteceu isso. O que importa é você considerar aquilo um grande épico nacional. Entende? Você vai perguntar, a Odisseia é verdade? A Odisseia não é verdade, mas é o grande épico. É claro que os tempos são outros e o Euclides pretendeu escrever um livro verdadeiro, e é evidente que a maioria... Há um detalhe ou outro que você possa questionar, mas a história que está lá é a história de verdade. Eu penso que o livro desempenhou um pouco a função de exorcismo. E exorcizou um sentimento de culpa que era grande, porque quando a guerra terminou, todo mundo ficou sabendo que não era um foco não tinha conspiração monarquista, que não era um foco deflagrador de uma restauração do trono, não era nada disso. E não tinha sobrado ninguém para contar a história, tinham matado todos. E aí, engraçado que as mesmas pessoas e as mesmas instituições que antes
se manifestavam pedindo o extermínio, elas viram ao contrário e começam a chamar os canadenses mortos de irmãos, a guerra fratricida, essa coisa toda. Por mais que se procure estabelecer outras normas, a grande literatura não sai de 3 ou 4 grandes temas. E todos eles vão convergir para o sofrimento humano. E esta paixão a respeito do sofrimento humano pode ser realizada de uma forma individual ou de uma forma coletiva. Euclides fez da sua paixão pelo sofrimento humano uma forma de observação coletiva, que, ao analisar o problema de Canudos, ele teve... Ele transcendeu. Ele fez como que sair do micro e atingir o macro. No próximo bloco, a nova aventura de Euclides da Cunha, desta vez na Amazônia, e o impacto da sua morte. Um crime que emocionou a opinião pública. Desvendar o país em que vivia. Esse foi um dos propósitos de Euclides da Cunha. Depois de vivenciar a realidade do sertão, o escritor se embrenha em outra região ainda mais inóspita, a floresta amazônica. Em 1904, Euclides da Cunha parte para uma nova saga. Chefia uma expedição para desvendar outro pedaço do país totalmente desconhecido dos brasileiros, a floresta amazônica. O que se sabe é que, a certa altura, o Euclides, que tinha um espírito extremo, isso é muito simpático nele, ele era muito aventuresco, ele não se acomodava em nada, ele queria outra aventura. Não contente de ter ido para a Guerra de Canudos, que não era pouco, E ter escapado. Quer dizer, não contente de já ser um homem importantíssimo, um membro da Academia Brasileira de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico, autor conhecido no Brasil inteiro, ele cismou que queria ir para a Comissão de Reconhecimento do Alto Purus, na Amazônia. Purus é um rio, né? Que era dos limites lá. Aquela coisa dos limites. E ele, então, isso significava que ele tinha que ficar muito tempo fora da casa dele no Rio, ficou 18 meses ao todo, quer dizer, 1 ano e meio. E tinha que andar, assim, fazer jornadas a pé de semanas e meses, e outras de batelão pelo Rio Amazonas. Não era o Rio Amazonas, pelo Rio Purus. Quer dizer, e é duro, é uma coisa dura de se fazer. E ele não precisava, mas ele gostava. Então, lá vai ele de novo usar pessoas grávidas, pedir o favor, pedir o empenho para conseguir a posição. No fim, ele foi nomeado chefe por interferência do Barão do Rio Branco, com quem ele trabalhava nas comissões de limites, né? O Barão já era o ministro das Relações Exteriores. Para marcar o centenário da morte de Euclides da Cunha, o jornal Estado de São Paulo montou uma expedição para refazer o trajeto percorrido pelo escritor em meio à selva amazônica. O jornalista responsável por esta aventura foi Daniel Pisa. Queria que você contasse para o telespectador essa história, quer dizer, ele foi em missão oficial, não é, do Itamaraty, com os peruanos também, não é? Eu queria que você contasse isso. Era uma comissão mista, né, Brasil-Peru, que o Barão do Rio Branco formou. Que era grande amigo dele, né? Que era grande amigo dele. Ele já, desde 2 anos antes, ansiava muito por ir para aquela região do Acre, porque ele achava que era um território para onde o Brasil tinha que se expandir, né? Ratificando sua condição de país do maior território da América do Sul, enfim. E ele foi nessa comissão mista e ele era o chefe da comissão brasileira dentro dessa comissão mista. Eu sei que a viagem que você recuperou foi difícil, né? Hoje, como é que foi há 100 anos atrás? Deve ter sido uma coisa infernal, né? A gente consegue imaginar pelo que lê, mas na verdade é difícil de imaginar. Porque a gente já viaja, já sofre muito, com muita chuva. A sua viagem, como foi? Nós tomamos muita chuva, né? A gente foi de barco coberto até uma certa altura, depois nós fomos do que eles chamam de voadeiras, né? Que são barcos com motor de rabeira, né?
Então, tomamos muita chuva, picadas de mosquito, né? Eles chamam de piuns, né? Que são como muriçocas, assim, que acabam com a nossa paciência. E na época dele, você pode mais ou menos decuplicar essas dificuldades, né? Tanto é que ele teve malária, né? Ele, como tuberculoso, suas doenças se agravaram. Algumas pessoas da equipe dele também tiveram malária. Ele faz uma certa altura a descrição também dos pés e das mãos dos componentes da frota dele, estavam completamente, né, lacerados. Né, Aí pela caminhada. Pela caminhada, carregar a canoa, porque eles encalharam várias vezes. O barco em que o Euclides estava, que se chamava Manuel Urbano, naufragou a uma certa altura, eles precisaram rebocar para a margem. Enfim, ele precisou tomar caldo de macaco, porque ele estava muito fraco, e é um caldo fortificante, já na fronteira com o Peru, para poder seguir viagem. Os ambientalistas hoje o crucificariam, né? É verdade. E eles levaram 3 meses para fazer o que nós fizemos em menos de 2 semanas. Quer dizer, porque o barco era movido a motor a lenha, quer dizer, era outra viagem muito mais difícil do que a nossa. Nos sertões canudos você tinha um episódio, não é? Que ele aproveitou esse episódio para mergulhar. Qual era o embate, o confronto que ele ia encontrar, pretendia encontrar lá em cima na Amazônia? Ele até tinha uma expectativa da possibilidade de um confronto entre Brasil e Peru em torno da fronteira, até uma certa altura da viagem, onde ele chega ali na região de Triunfo, que é um seringal muito grande que tinha na época. A partir dali já eram só peruanos naquela época. Hoje não, hoje é um território dominado por brasileiros, alguns deles filhos e netos de peruanos, mas é um território dominado pelos brasileiros. Só que não houve esse conflito. Agora, ele viu um conflito maior aí, que é o conflito homem-natureza. Assim como os sertanejos, né, que depois ele disse que eram fortes, né, para resistir a esse meio hostil, ele viu a mesma coisa com os seringueiros, né, os caboclos daquela região do Acre. Que eram os fortes também. Que eram os fortes também, porque eles eram nômades, tinham que se adaptar a uma natureza bastante adversa, e que, numa frase tão importante quanto a frase, o sertanejo, antes de tudo, um forte, ele definiu da seguinte forma: o seringueiro trabalha para escravizar-se. Então ele captou que era um regime de trabalho muito perto da escravidão, e disse que só teria jeito na Amazônia se você começasse mudando as relações trabalhistas. Dessa expedição surgiram 2 obras que só foram publicadas após a morte do escritor. Logo depois que ele morreu, fizeram um livro chamado A Margem da História, em que tem os textos dele sobre o Purus, sobre os seringais, sobre as visões que ele captou nessa expedição, e mais alguns artigos esparsos que ele escreveu, inclusive aqui para o Estadão, sobre a questão da Amazônia. É uma leitura belíssima de Inês Kiorer, que acho que ninguém deve deixar de fazer, não só porque ali está o estilo do Euclides, no auge da sua forma, como pelo que ele conta, né? Ele faz descrições belíssimas do Purus, a maneira como a Amazônia é enganosa, né? Você acha que... Isso a gente viu também, né? Você acha que um ponto que você está vendo logo ali adiante, você vai chegar rapidamente nele, na verdade você dá uma volta de rio enorme até realmente encontrar aquilo que você estava vendo. Então, aquela coisa meio labiríntica da floresta pluvial, ele capta aquilo com o estilo dele de uma maneira, ao mesmo tempo, precisa e poética. Aqui, Um Paraíso Perdido. Este é um título dele, ou isso foi algum editor que... Não, é o título dele. Original. Só que não é o livro que ele queria ter feito com esse título, né? É uma coletânea das coisas dele sobre a Amazônia, e aproveitaram para dar esse título, que nós também demos ao nosso documentário. Porque né, ecoando o John Milton, né, cujo poema se chama Paraíso Perdido. Então ele está sendo muito específico aí, Um Paraíso Perdido. Depois de passar cerca de 1 ano na expedição do Rio Purus, Euclides volta para o Rio de Janeiro e encontra sua esposa Ana grávida. Dona Saninha, como era chamada, estava tendo um caso com o cadete Dilermando de Assis. O que aconteceu foi o seguinte: o casamento era um desastre, era da mais absoluta... Há inúmeras testemunhas e todo mundo sabia que aquele casamento não tinha dado certo. Era da mais absoluta incompatibilidade.
Acontece que, na ausência dele, a dona Saninha, que era a mulher dele, tinha conhecido, e que tinha 30 anos, tinha conhecido um cadete de 17 anos, louro, de olhos verdes e alto, o Dilermando de Assis. O Euclides da Cunha tinha 1,65 m de altura, tem na ficha dele no Exército que eu vi, 1,65 m de altura, e era um moreno enfesado, de olhos escuros, cabelo escuro e tal. E ela conhece este homem, né, de 17 anos, Apolo. além do mais, ela com 30. E eles, aos poucos, iniciaram uma amizade que se transformou num romance e numa paixão daquelas, de enfrentar qualquer coisa. E quando Euclides volta, então, e encontra a mulher grávida, não se sabe muito bem o que se passou, mas ela dá à luz, a termo, um menino que morre com uma semana de idade. Morreu. E, em seguida, ela engravida outra vez. E quando a criança nasce, é uma criança loura, de olhos verdes, claro, alva. Então, era a filha do Dilermando também. Não, era uma paixão, era uma coisa que ninguém segurava. Era uma situação muito tensa, muito complicada, e ninguém sabia no que ia dar, porque a dona Saninha jurava que ia romper com o Dilermando e que aquilo não iria adiante, mas ela não conseguia. Era um caso de uma paixão realmente, claro, de parte a parte, não é? Até que, então, um dia ela, eu não sei, não se sabe direito as circunstâncias, mas sabe-se que ela pegou os filhos, menos o mais velho, que já estava na escola militar também, e foi embora. Saiu de casa. Saiu de casa. Foi para a casa do Dilermando, lá no bairro da Piedade. Dizem que Euclides da Cunha é um gênio com uma obra só, Os Sertões. Mas a sua carreira de grande escritor, de grande jornalista, do profundo observador da vida brasileira, foi interrompida num domingo de agosto de 1909, há um século. Chovia também como hoje. Ele acordou na sua casa em Copacabana, disposto a acabar com a sua desonra pessoal. Foi até Botafogo, na casa de um primo, pediu emprestado um revólver para matar um cão raivoso, segundo ele, pegou um bonde, veio até a Central do Brasil, pegou um trem para chegar até esse pacato subúrbio de Piedade, para procurar a casa do amante da sua mulher, Dilermando de Assis. Informou-se aqui, informou-se ali, e finalmente pegou a Rua da Piedade até chegar à casa do Dilermando, disposto a matar ou morrer. Euclides entrou na casa com um revólver em punho e, assim que Dilermando surgiu na sala, atirou contra ele. Só que o cadete era campeão de tiro. Apesar de atingido, reagiu e matou o escritor com 2 disparos. O episódio gerou uma grande comoção na cidade e foi amplamente explorado pela imprensa carioca. Como é que foi a posição do Estado de São Paulo diante da morte? O Estadão, como é que se comportou friamente? Eles tentaram tratar a coisa com muita discrição, não é? Porque era uma história, né? Escabrosa. Escabrosa, vamos dizer assim. Como é que diz o Guimarães Rosa, num dos contos muito engraçado, ele diz que a história era limpa como água em que se lavou pratos. Quer dizer, não era. Tão limpa quanto aqui que se lava os pratos. De jeito nenhum, né? E, então, tratou com muita discrição. Mas no Rio, os jornais se divertiram, né, com o que houve. A capital era mais... Aí já havia uma certa... Já houve uma coisa mais de escândalo mesmo, né? Se eu pudesse definir as responsabilidades desse caso, eu diria o seguinte: a Ana teve 45% de responsabilidade nisso. O Euclides, 45% de responsabilidade nisso. E 10% o principal personagem na época, o Dilermando. Porque o Dilermando, você imagina um menino de 16 ou 17 anos em 1901, 1902. Está pensando que é igual esses garotos de hoje? Não sabia nada.
Então, o que na realidade aconteceu foi um processo de sedução feito pela Ana sobre o menino. O menino bonito, bem apanhado. Vê uma mulher também bonita, sozinha. Mas o que podia acontecer? Só podia acontecer uma coisa parecida com essa. O julgamento só aconteceu 2 anos depois. Mesmo com a pressão da opinião pública, Dilermando de Assis foi absolvido por ter agido em legítima defesa. O Brasil inteiro queria que ele fosse guilhotinado, vamos dizer assim, mas não conseguiram assim mesmo. E a justiça foi justa? Claro, foi, tá. Eu publiquei os autos do processo. Não tinha jeito de dizer que não era legítima defesa, porque era. Foi, inclusive, na casa dele. Claro. Uhum. Quer dizer, alguém invade a sua casa dando tiro, você se defende, não tem jeito. E houve apelação para o Supremo e ele ganhou outra vez. Quer dizer, foram 2 julgamentos em seguida. Em seguida, ele sai da cadeia e se casa com a dona Saninha, imediatamente. E continua no Exército ou ele sai do Exército? Não, ele continua no Exército. Tem até uma coisa muito interessante que está nos autos do processo, é que ele foi ver a exposição acho que a exposição do Centenário da Independência, em 22, e viu lá armas célebres da história do Brasil. Por exemplo, o punhal que assassinou pelas costas o Pinheiro Machado. E ao lado, o revólver dele, homicídio de Euclides da Cunha. Ele ficou chateadíssimo com a história e disse, não era homicídio, foi legítima defesa. Homicídio é quando é premeditado. E dá lá ele escreveu para os jornais, ele requereu ao governo que tirasse o revólver dele daquela exposição, que retirasse o cartãozinho que dizia isso e queria o revólver de volta. De vez em quando alguém ressuscitava a história, fazia uma entrevista com o Dilermando, ele falava mais do que devia, porque, coitado, tinha tanta culpa em cima dele, né? Existe uma frase que é um dos jornalistas, não se sabe se o jornalista inventou ou se foi o Dilermando que disse, ele registrou que assim, eu cometi o crime de matar um Deus. Então, ele passou o resto da vida execrado, apesar de ter sido absolvido 2 vezes. A obra de Euclides da Cunha marcou para sempre a história do Brasil. A partir de seus relatos de Canudos, surgiram dezenas de documentários e filmes de ficção relembrando a saga do sertão baiano. Aponta o seu cajado, fala da vida, Antônio dos Retirantes. Olá, Ruana, pisa no chão, depressa correndo que a noite já vem. Emula, Ruana, cadê nosso bem, mãe? Cadê João Buranga? Diversas obras literárias também foram escritas para perpetuar o legado do escritor. O Estado de São Paulo, jornal onde Euclides publicava seus textos, decidiu homenageá-lo no centenário da sua morte. Todos os seus artigos estão sendo republicados. O acervo de Euclides da Cunha também vem sendo preservado. A maior parte do material biográfico está dividida entre a Casa Euclidiana em São José do Rio Pardo e o Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Ele tinha 43 anos, quer dizer, ele era um garoto para ter uma morte dessa. Quer dizer, o que será que ele ainda não ia fazer de bom, de importante, com aquela cabeça, né? E aquela disposição para trabalhar, né? Ele tinha acabado de começar uma nova carreira. Ele passou no concurso de lógica para o Colégio Pedro II e fazia meses. Ele deu algumas aulas, quer dizer, ele estava começando uma carreira nova, onde ele podia produzir muito e fazer muitas coisas boas. O Machado de Assis era o grande ídolo do Euclides da Cunha, que escreveu um texto belíssimo no dia da morte do Machado, que eu até reproduzi na minha biografia. E depois, o Euclides acaba fundando uma outra linhagem literária brasileira que se distingue da linhagem machadiana. Quer dizer, uma é a linhagem urbana, intimista, psicológica, e outra é a linhagem rural e épica do Brasil profundo, né, do encontro homem com natureza, né, quanto aqui é mais o homem contra o homem mesmo. Então, cada um funda uma linhagem diferente. Mas, no fundo, eles se admiravam mutuamente. Eu acho que a literatura brasileira tem que reconhecer justamente essa grandeza. E ele é um escritor, você diria, um escritor de um livro só? Ou foi a tragédia
que fez com que ele ficasse o escritor de um livro só. Talvez, né? A gente nunca sabe o que poderia vir depois. Mas da obra que ele deixou, é evidente que os Sertões se sobressai de uma maneira... Se não houvesse os Sertões, ele não teria a importância, a preeminência que ele tem na literatura brasileira, né? E realmente o livro é uma coisa esplendorosa, é um grande momento da literatura brasileira, é uma epopeia brasileira, né? O drama de Euclides da Cunha não terminou no tiroteio daquele domingo 15 de agosto de 1909, no subúrbio da Piedade, no Rio de Janeiro. Ele estendeu-se por mais 7 anos com a morte de seu filho, pelo mesmo Dilermando, quando buscava vingar o pai. Uma família destroçada pela sucessão de assassinatos e vinganças, onde não há vilões, todos são vítimas. Mas a força de suas palavras foi maior. O escritor ficou eternizado como um dos maiores nomes da cultura nacional e sua grande obra, Os Sertões, gerou um formidável acervo. Dezenas de reportagens, livros, trabalhos acadêmicos, ensaios, curtas e longas metragens e até uma minissérie de TV. Esta é uma história cujo desfecho ainda não foi escrito. Boa noite.